Pode ser, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Eu espero que sim. Estamos mais ou menos com um momento de reflexão. A palavra que o Senhor confiou no meu coração se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 24, versículo de número 15 a seguir. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar e nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio e não faça lamentação pelos mortos. Só até aqui. Palavra forte essa do livro de Ezequiel. Quando Deus ele chama Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel está na beira do rio Quebar, juntamente com alguns dos homens que foram exilados. E quando Deus chama Ezequiel para poder profetizar a respeito do povo de Israel, Ezequiel começa profetizando. Deus começa ali mostrando algumas situações a qual o povo se encontrava naquele tempo. E quando a gente chega no capítulo 24, a gente vê Deus colocando Ezequiel à prova, porque quando ele sai para poder profetizar contra o povo de Israel, ele deixa sua esposa, aqueles que acompanhavam deixa as suas famílias. E Deus ele fala com Ezequiel que iria tirar aquela que era a delícia dos teus olhos. E todo aquele povo iria perder os seus parentes, porque Deus havia dito a Ezequiel que iria descer a espada naquele povo. Só que Deus deu uma ordem para Ezequiel, colocando ele à prova. Por que a prova, Cleidson? Porque Deus ele fala que vai tirar aquela que ele ama. Deus está falando da esposa de Ezequiel. Não é qualquer pessoa que Deus está dizendo que vai tirar. Só que observe que Deus ele fala com Ezequiel que vai tirar com um só golpe. A Bíblia não diz que Deus já havia tirado. A Bíblia diz que ele vai tirar. Ezequiel diz: eu profetizei pela manhã. Pela manhã eu falei para o povo, e à tarde a minha esposa morreu. Deus está colocando Ezequiel à prova. E observe uma coisa: quando Ezequiel profetiza, é pela manhã, e somente pela tarde a sua esposa morre. Ou seja, quando Ezequiel profetizou, a sua mulher ainda estava viva. Só que por que Deus não mandou ele profetizar depois que a mulher dele tinha morrido? Por que Deus manda Ezequiel profetizar antes da sua esposa vir a morrer? Aleluia! É porque o que Deus queria fazer com Ezequiel é que ele sentisse o peso da palavra que ele estava pregando. Como assim, Cleiton? Eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Deus havia provado Ezequiel somente na teoria. Na teoria ele disse: você não deve chorar, você não deve se lamentar, você tem que sofrer em silêncio. Mas isso tudo é na teoria, porque enquanto Deus fala, Ezequiel está vendo a sua mulher. Enquanto Deus está falando com Ezequiel, ele está podendo contemplar na sua frente a sua esposa. Ou seja, na teoria Deus está provando. Só que agora Deus vai provar Ezequiel na prática, porque aquela palavra que ele prega há um peso a ser carregado. A palavra que eu e você prega tem um preço a ser carregado.
Quando a gente está pregando esta palavra, a gente está vivendo ela na teoria. Só que deixa eu dizer uma coisa, é preciso você estar preparado para viver a prática daquilo que você está pregando. Ezequiel diz, eu preguei pela manhã e pela tarde a minha mulher morreu. Só que Ezequiel havia recebido uma ordem. Que ordem? Não chore. Não se lamente. Sofra em silêncio. O povo vai olhar para Ezequiel e perguntar o que nós temos a ver com tudo isso. Será que tu pode nos dar uma explicação, Ezequiel? Em outras palavras, tu está sofrendo. Em outras palavras, tu perdeu a tua esposa, Ezequiel. Tu vai continuar caminhando. Tu perdeu aquela que tu amava, Ezequiel. Tu vai continuar pregando esta palavra. Eu não estou entendendo, Ezequiel, por que tu não tirou um tempo para você. Eu não estou entendendo, Ezequiel, por que depois de tanta decepção você não para por alguns dias. Você não desiste por alguns dias, você não descansa, não senta por alguns dias. Só que Ezequiel sabia. Porque Deus manda ele dizer, diga ao povo, que todos aqueles que eles deixaram para trás, irão morrer à espada. Mas digam a eles, Ezequiel, para não chorarem, para não se lamentarem, para sofrer em silêncio. Ezequiel está como um líder. Ezequiel está como um cabeça. E ele entende. Talvez no meio das perguntas que o povo faz, ele não responde. Só que ele entende, se eu parar agora, o povo que me acompanha para juntamente comigo. Se eu morrer agora, no meio do caminho, aqueles que estão me seguindo morrem junto comigo. Ezequiel não fala, mas ele sabe, se eu parar, por causa da dor que eu estou sentindo, se eu desistir por conta do sofrimento que eu estou enfrentando, uma multidão que me segue vai sofrer também. Deus está falando com alguém neste momento. É preciso você suportar a dor. É preciso você aguentar calado. Porque tem alguém que se espelha em você. Porque tem alguém que está olhando para você, está tendo você como referência. Aí Deus está dizendo, se você cair, ele cai. Se você parar agora por causa da tua dor, ele para. Por isso Ezequiel não vai parar. Ezequiel continua pregando e diz, é preciso a gente sofrer em silêncio. Porque ele sabia. Ezequiel sabia. O que ele estava vivendo era o peso da palavra. O que ele estava enfrentando era o peso daquilo que ele pregou de manhã. E se a gente não estiver preparado para carregar o peso da palavra que a gente prega, nós não estamos preparados para pregar esta palavra. É preciso suportar o peso. Eu sei que muitas das vezes a vida vem com altos e baixos, mas é preciso a gente suportar. Vai ter noites que você vai ter que engolir o teu choro, mas Deus está dizendo, engula. Sofra em silêncio. Porque se você parar, alguém para. Se você desistir, alguém desiste. Porque assim como Ezequiel, você é espelho para a vida de alguém. Amém? Por isso suporte. Aguente firme, eu sei que está doendo. Mas a palavra de Deus para o teu coração é, vai passar. Aguenta porque vai passar. Maior do que esta dor é o propósito que o céu já preparou para a tua vida. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Comente aqui embaixo se você gostou. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém em nome de Jesus.